Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um Transborde. Não sei se você já está preparado aí, está com a sua Bíblia na mão. Eu sei que a gente mostra o texto aqui na nossa tela, mas é muito legal você ter a sua própria Bíblia, fazer as suas próprias marcações, anotações. E hoje eu gostaria que a gente refletisse um pouco mais sobre João 6. Tenho certeza que você já ouviu falar em algum momento da sua vida sobre esse texto, quando Jesus faz a primeira multiplicação de pães da história do ministério dele. Vamos ler o texto e daqui a pouco a gente volta com mais aplicações. Vamos lá? E o texto diz assim: Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: Mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: Digam ao povo que se assente. Todos se assentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Eu acho incrível esse texto, e o momento em que eu me deparei com esse texto, ele veio confrontar algumas atitudes minhas quando eu sou questionada, quando eu sou colocada à prova em situações em que eu não tenho o mínimo controle, que eu não consegui prever nada. Como uma boa controladora que sou, eu tenho essa tendência, eu não sei se você também, de gostar de tentar prever as coisas que podem acontecer. E Jesus tem grandes ensinamentos para mim e para você através desse texto, porque a primeira coisa que o texto mostra para a gente, se você olhar aí na sua Bíblia, ele diz assim: voltando-se para Filipe, perguntou: Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Tinha uma multidão, o texto deixa claro aqui, só de homens eram mais de 5.000. Tinha muita gente, era uma situação que fugia do controle. Filipe é a típica pessoa que vai tentar tirar a situação, ele vai negar a situação. Ele diz assim: Jesus, mestre, mesmo que a gente trabalhasse o ano todo, impossível alimentar. A resposta de Filipe é reativa. É assim, não dá. A primeira coisa que ele fala é não dá, mesmo, essa situação foge do controle. E eu não sei se você é assim também no seu dia a dia, quando você olha para certas situações, quando você é colocado à prova ou simplesmente questionado por uma coisa simples, como que vamos resolver isso? Não dá. Tem gente que o não é a primeira resposta, não é verdade? E aí a gente vê uma outra pessoa com uma característica diferente que responde de uma maneira diferente frente a uma situação. Aqui a gente tem o André, irmão de Simão Pedro. E veja a forma como André reage à situação. Ele diz assim: olha, tem aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Eu não sei como que isso resolve, Jesus, porque é tudo o que a gente tem. André, ele também não está sendo muito otimista com a situação, mas pelo menos ele olha quais são as possibilidades que o cenário apresenta para ele, não é mesmo? A primeira coisa que a gente olha aqui, então, a partir de André, quando você estiver numa situação
difícil, quando você tiver com um problema para resolver e que você não tem controle, o que é que você tem nas suas mãos? 5 pães? 2 peixes? Ele poderia fazer alguma coisa? Não, aquilo era o que ele tinha. O que foi que André fez? Jesus, não sei o que pode ser feito, mas está aqui, ó. Eu te convido a fechar os seus olhos diante de uma situação e dizer assim, Jesus, o meu problema é esse. O que eu tenho é isso aqui, ó. Essas são as minhas condições de resolver o problema. Me ajuda. Tá aqui. O que é que o Senhor vai fazer? Coloque à disposição de Jesus o que é que você tem nas suas mãos. Não aquilo que você poderia ter ou aquilo que você gostaria de ter, mas aquilo que naquele momento você tem nas suas mãos. Sabe por quê? Porque Jesus é aquele que resolve o impossível. É aquele que coloca ordem em meio ao caos. É aquele que onde a gente não tem perspectiva, ele traz a realidade. E Jesus, ele faz um milagre. Ele ora aos céus, ele multiplica os pães. É incrível porque esse texto, ele termina, foi o ponto onde nós terminamos. Ele diz assim no verso 14. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou, sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Quando você receber a bênção dos céus, quando Jesus se fizer presente, quando ele te abençoar com provisão, quando ele te abençoar com resposta, seja grato e anuncie a boa nova que Jesus fez por você. Óbvio que nesse ponto aqui a gente está falando de uma bênção. Não estou dizendo que nos momentos que Jesus não nos responde ou que a gente recebe aquilo que a gente não gostaria, a gente não deveria ser grato. Mas nesse texto, a aplicação que a gente pode fazer é, ao final de uma situação, seja grato. Diga ao mundo quem é Jesus e o que ele fez por você. A gente daqui a pouco vai apresentar qual é o plano para a sua semana, para você continuar meditando nesse texto. Faça um propósito de retirar um momento do seu dia para ter esse encontro a sós com Deus, para deixar que Ele abunde a sua vida, a sua existência com a palavra dEle, para que você transborde o amor e a graça dEle aos que estão ao seu redor. Uma excelente semana para você. E a gente se fala na próxima segunda. Tchau, tchau, pessoal!